a Segunda Guerra Mundial. Bem, pessoal, como pedido de membros do Discord e inscritos, hoje iremos trazer tudo sobre a Segunda Guerra, a qual foi a guerra mais sangrenta que o mundo já vivenciou. Avisamos desde já que alguns pontos podem passar despercebidos, pontos estes que podem aparecer pelo teatro do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Meu nome é Arthur, narrador do canal Mistin. A história da guerra. Era mais um dia comum nos países da Europa, pois estavam passando por dificuldades financeiras. Alguns países estavam quebrados pela Primeira Guerra e outros países por guerras civis, que eram mais um desafio, pois países como Espanha e Alemanha estavam em um dilema para escolher um partido político melhor, que não quebrasse mais o país e demonstrasse confiança à sociedade. Após o fim da Primeira Guerra, muitos países se dividiram do Império Austro-Húngaro por tentarem dominar toda a Europa, ficando assim Alemanha, Tchecoslováquia, Polônia, Áustria, Romênia e, por fim, a Hungria. Na Alemanha, um austríaco que participou da Primeira Guerra estava preso pelas formas de atrocidades cometidas. Hitler estava na prisão de Dessau, onde ficaria por 5 anos após o término da Primeira Guerra. Em um ano de prisão, Hitler fazia novas amizades com guardas e outros presos, para assim verem seus livros, a qual escrevia durante seus anos. Os livros que Hitler escrevia falava sobre a derrota da Alemanha e seu tratado, a qual tinha que cumprir para não perder mais seu território. Marschführer era um livro que dizia sobre a derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Já Mein Kampf era o seu outro livro que dizia sobre a população que sofria com desemprego e a fome. Esses livros ficaram tão famosos na prisão que os guardas a qual Hitler persuadia para ganhar sua liberdade decidiram mostrar aos seus supervisores. Juízes, membros de organizações da Alemanha, viram os seus livros e concederam uma chance de Hitler sair da prisão para ajudar a Alemanha na crise. Porém, havia um juiz que não gostou das ideias de Hitler no livro e decidiu deixar Hitler por mais 8 meses na prisão, a qual ele teve tempo suficiente para fazer cópias na sua cela particular. Já que a Alemanha estava em pedaços e com o Tratado de Versalhes que assinou na Primeira Guerra, para não ficar sem seus bens, todos os juízes do comitê decidiram liberar Hitler para assim criar seu partido e reerguer a Alemanha novamente. O tratado era bem simples. Além de acusar a Alemanha por toda a guerra, ela teria que pagar uma indenização de quase 118 bilhões de dólares, onde praticamente a Alemanha não teria condições de pagar. Seu dinheiro na época era bem desvalorizado, e seus impostos bem alto. Em 1937, seu dinheiro valia nada. Um dólar valia cerca de 4 milhões de marcos alemães. Então sua população ficou bem revoltada e teve que usar seu dinheiro para se aquecer no frio do inverno. Assim, a Alemanha teve uma grande ideia: e se nós pedirmos ajuda aos americanos? Os americanos até então decidiram ajudar com metade do dinheiro e a outra metade em indústrias para reerguer a Alemanha. Mas vocês devem estar pensando, como os Estados Unidos ajudariam o país, sendo que eles também estavam passando por dificuldades financeiras? Bem, os Estados Unidos ajudariam os alemães com um acordo. Acordo esse que a Alemanha teria que pagar em dobro, até 7 meses, para os americanos. Porém, os investimentos não eram tudo, e a Alemanha teria que reduzir seu exército até 90%, pelo tratado com o Reino Unido. Hitler, já livre, foi vendo várias pessoas desempregadas e o país todo quebrado. Foi aí que ele falou com amigos próximos e teve a ideia de falar seu discurso de ódio e achismo. Em uma noite de bar, ele fez o discurso para os deputados que estavam por lá, falando que poderia salvar o país financeiramente. Logo, Hitler se candidatava para ser o próximo chanceler. Porém, seus discursos não bastavam para ser o novo líder da Alemanha. Em 1938, Hitler acaba perdendo para o herói nacional Paul von Hindenburg, que acaba ficando com 19 milhões de votos e Hitler com 13 milhões de votos, ficando assim seu partido nazi ou nazista em segundo lugar. Porém, o novo presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg, percebeu que não iria se livrar de Hitler e seu partido
e então ele decide tornar Hitler vice-chanceler. Só que em uma noite, o presidente acaba morrendo por complicações cardíacas, deixando assim Hitler no poder total e se tornando supremo chanceler, ou Führer. Agora em poder total, Hitler poderia governar a Alemanha e seu partido. Hitler dizia que o partido nazista duraria 3 séculos, entrando de vez na Segunda Guerra. Os americanos, depois de 7 meses, queriam seus direitos e seu dinheiro de volta. Porém, Hitler estava planejando expandir e dominar, para obter riquezas e pagar os americanos. Foi aí que Hitler teve uma grande ideia, criando um método eficiente para invadir e dominar todos os países vizinhos, usando primeiro os aviões, seguidos pelos tanques e depois as tropas, para fim de domínios. Hitler preparava tropas de até 1 milhão de homens para as batalhas, desconsiderando então o Tratado de Versalhes e fazendo o Reino Unido ficar nervoso com a situação. Porém, isso não foi um ato para as potências entrarem em guerra com a Alemanha, e assim Hitler começava a expandir seu espaço e dominar áreas. França e Reino Unido não impediram Hitler de dominar os países vizinhos, pois eram povos germânicos e poderiam se resolver entre si, deixando cada vez o partido nazista mais forte e as potências com dores de cabeça. Muitos países não gostaram nada de serem anexados, porém não poderiam fazer nada, pois as tropas de Hitler eram muito fortes, e as potências estavam ajudando os Estados Unidos com a queda do dólar, ao invés de se preocuparem com a Europa. O nazismo estava muito forte em 1940 e já haviam conquistado quase toda a Europa. Porém, ainda não contente com os domínios, Hitler pagou os americanos e descumpriu outro contrato de não pagar em dobro para os americanos. Mais fortes do que nunca, os nazistas ainda queriam mais e fizeram um pacto para criar o Eixo. O eixo era composto entre três potências: Alemanha, Itália e Japão. Ué, mas a Itália não era um aliado? Sim, a Itália era um aliado. Porém, quando viram que o nazismo estava dominando tudo, eles tomaram um golpe de Estado e então eles fecharam um acordo com os nazistas, criando assim o Pacto Tripartite. Deixando assim a França preocupada com o novo Estado de Mussolini, novo ditador da Itália. O eixo só tinha uma coisa em comum naquela época: dominar e ganhar territórios para fortalecer a economia e seu projeto. Hitler estava com a postura de massacrar os judeus, negros, gays, entre outros, que para ele eram pessoas desiguais e que não ajudariam em nada na guerra e na economia. Com isso, ele teve a ideia de matar todos em massa.